eu teria mais. Eu continuaria falando, vamos assim dizendo. Mas isso é jeito, você vai pegando é pra É, estender, ou cortar. com o tempo, né? Porque agora já deu start, já era, né? Com o tempo vocês vão aprendendo a organizar a fala dentro do tempo que tem para falar. No início é Ah, complicado mesmo, a gente quer mas falar tudo um foi monte. falado, o que nós programamos foi falado. Ai, que Em bom. tudo, e não passou do tempo, de jeito nenhum. Nós falamos dos nove espíritos, e quando completamos os nove, aí ela entrou, né? Entrou para falar, tal, e depois pediu para gente fazer, né, os nossos Faltou agradecimentos. mesmo finalmente os agradecimentos que a É, gente tinha programado fazer, mas aí, né? porque ela não deu 45 minutos, a verdade é essa, ela deu 40, mas depois nós, eu e a E, Kátia, a gente e também contou. começou atrasado também. Mas aí ela descontou dos outros, exatamente. Mas Mas, é muito bom. mas eu vou assistir, viu? E essa semana ainda, para poder falar com vocês, que eu adorei. Muito Elaine, e Vamos lá convida as duas começar, já para até palestrar no comecei a Recanto, gravar. viu? Quê? Convida as duas para palestrar no Recanto, viu? A Kátia eu não convidei ainda, mas a Ana já tinha convidado. Ó, Eliane, que entrou aqui, o Ricardo É. já falei, Maria de Lourdes, Juliette, a Luz e meu amorzinho também está aqui. Então, Ana, manda a gravação para mim, por favor. tá lá no grupo já, Eliane, mas ela manda, né, Ana? Manda para ela. Então, boa noite, companheiros, para quem vai assistir a nossa gravação. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Sejam bem-vindos. Nós estamos na segunda parte, entramos já na segunda parte do estudo do livro Paulo Estevão. A gente está no capítulo 1, né, que tem como título Rumo ao Deserto. Vamos então, vamos então começar. Vamos lá. Bom, semana passada, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Semana passada, nós vimos que Jacó, companheiro ali, funcionário barra companheiro barra amigo de Saulo, deixou ele na hospedaria de Judas e retornou para Jerusalém. Então, Saulo ficou ali sozinho, né? Saulo agora estava só, no véu espesso das sombras, porque sombras aí tem dois sentidos, né? A sombra propriamente, porque ele não estava enxergando, e as sombras, as suas sombras, né? Que agora ele tinha que encarar. Podia entregar-se às suas meditações profundas e tristes. Aí tem um parágrafo ali onde Emmanuel fala que, apesar de não lhe faltar nesse momento ainda recursos financeiros, ele tinha ainda, né? Faltava tudo, né? Só não faltava recurso financeiro, mas faltava tudo aquele coração. E a gente comentou sobre isso, né? Que a dor não chega só para quem tem escassez de recurso material, não. A dor, quando tem que chegar como instrumento de transformação, ela chega para qualquer um. Para aqueles que têm o bolso bem recheado e para aqueles que não têm também, né? A dor para quem tá nesse planeta e não está em missão, né? Vai passar pela dor. A dor nivela todo mundo, né? Rico, pobre, brasileiro, europeu. Nivela todo mundo. E Leon Denis, no prefácio do livro dele, que eu acho maravilhoso aquele prefácio dele, ele fala que nós não preparamos as nossas crianças nas escolas, né, para olharem para dentro de si e nem para saber encararem os momentos de dor. E aí ele diz, e a dor vai chegar para todo mundo, que a gente prepara as nossas crianças para serem vitoriosas no mundo, né? Melhor aqui, é melhor ali, a galgar os melhores empregos, as melhores posições sociais. Só que a melhor posição social não é para todo mundo, né? Então a gente está trabalhando, na verdade, as nossas crianças para serem adultos frustrados, como a gente está vendo aí, porque nem todo mundo vai alcançar o sucesso, e não estamos ensinando eles a trabalharem com a dor, e a dor vai chegar para todo mundo, né? Como disse o André, a dor nivela. Bom, nós paramos aqui. E agora a gente vai partir desse trecho. Bom, eu não consegui, nesse trecho que a gente vai estudar hoje, tirar nenhum pedacinho. Ana, não consegui hoje tirar nenhum pedacinho, porque
cada frase está maravilhosa aqui nesse trecho, viu? Então, hoje a gente não vai tirar nada. Tem alguém falando aqui no chat, deixa eu ver o que está falando. Que Ah, bom, Priscila conseguiu entrar. Oi, Pri, boa noite. A Dani também. Oi, Dani, boa noite. Estão dando boa noite aqui no chat. Vamos lá. Aqueles 3 dias de Damasco foram de rigorosa disciplina espiritual. Olha só como que Saulo, é interessantíssimo como que Saulo começou a trabalhar dentro dele essa situação que ele se viu, né? Que não foi nada fácil, né? Foi um processo ali, a gente sabe, cansa de falar que Saulo não modificou de uma hora para outra. Mas nesse momento que ele está passando, é um turbilhão que está acontecendo para ele, né? Porque, apesar de tudo, ele está plenamente consciente do que ele vai começar, né? Ele não tem ainda consciência de tudo, mas, por exemplo, do que ele vai ter que enfrentar com os doutores da lei no Sinédrio, com essa nova postura, ele já está ali formatando na cabeça dele, né? Tá cego, abandonado pelo amigo, e nesse abandono do amigo dele, ele já caiu a ficha de que vai ser o padrão de abandono de todos os amigos dele, né? Porque se o maior amigo dele abandonou ele desse jeito, e a gente comentou semana passada, Saulo é um espírito inteligente, né? Inteligência esse espírito já tem. Emmanuel até colocou que ele tinha até uma inteligência de entender a psicologia das pessoas, né? Então, vamos lá. Sua personalidade dinâmica havia estabelecido uma trégua às atividades mundanas. Então, a atividade dinâmica, personalidade dinâmica, é aquela personalidade que imprime ação, né? Então, ele era muito ativo, né? Saulo tinha uma personalidade ativa, e agora ele está usando essa personalidade ativa dele em benefício dessa condição que ele se encontra agora. Ele deu uma trégua. Ele entendeu que esse é o momento de parar. É o momento que ele entra no seu deserto íntimo. Fala, André. Fala, amor. Isso me lembrou ano passado, que eu tive uma virose, que eu fiquei uma semana meio ruim, e foi muito bom, porque esse convite da vida é meio que um freio de mão que a vida puxa, né? Pra gente meio que desacelerar um pouco da rotina do dia a dia, dos estudos, do trabalho, etc. E eu comecei a rever várias coisas que eu tava no dia a dia, não tava conseguindo, né? Então a gente vê que essa cegueira também foi providencial para ele parar um pouco, olhar para dentro, né? Para de focar só no exterior como ele vinha fazendo, né? Enfim, eu achei interessante. Muito, muito bom. Isso é verdade, né? Às vezes a gente entra num processo de atividade, de cobrança, de autocobrança, e aí vem a espiritualidade, né? Eu acredito, e dá um puxãozinho de orelha na gente, né? Às vezes vem jogando a gente em cima de uma cama mesmo, né? Coloca lá uma virose em cima dela, que é para ela poder perceber que ela está se sobrecarregando. O próprio Haroldo conta isso, né? O Haroldo, há uns anos atrás, passou por uma situação de saúde que ele foi fazer uma consulta porque estava com uma situação lá, e aí o médico virou para ele e falou assim: você vai precisar dar uma parada, você vai precisar internar. Aí ele falou: mas eu vou precisar internar quando, doutor? Eu tenho minhas atividades. Ela falou assim: não, você já está internado, você não vai sair mais daqui. E aí ele tomou um susto com aquilo, né? Mas depois ele percebeu que é justamente isso que o André está falando, que ele estava precisando dar uma pausa ali nas atividades dele. Fala, amiguinho. Não, a minha dificuldade foi essa mesmo, era mais dificuldade de preocupação, e os estudos, e não sei o que, com as responsabilidades, do que com a doença em si, né? Porque eu Sim, tava naquele ritmo, enfim, né? Mas é bom a gente parar de vez em quando. muito necessário. Precisava ajustar-se à inelutável reforma do seu eu. Então, ele já havia compreendido que ele precisava de algum reajuste ali, né? Se adequar a essa nova condição de vida que viria pela frente. Na angústia do espírito, sentia-se de fato desamparado de todos os amigos.
A atitude de Sadoc era típica e valeria pela de todos os correligionários, que jamais se conformariam com a sua adesão aos novos ideais. Então, é o típico comportamento das relações que agora chamam-se de fluidas, não é isso, André? Líquidas, né? Que não tem firmeza, não é isso? É do Dalmo, exatamente. Né? Você que gosta, né? Não tem firmeza, né? Não é aquele amigo que em qualquer situação, em qualquer condição, às vezes mesmo não concordando com a sua postura, com o que você está fazendo, ainda assim ele vai lá e te acolhe. Esse é verdadeiramente um irmão, né? Mas na maioria, né? Essas relações ligadas por interesses tão materiais e transitórios, né? Colocação na sociedade, no fundo, essas são o padrão de amizade, de relacionamento que não se firma no momento da necessidade real. Ninguém acreditaria no ascendente da conversão inesperada. Entretanto, havia que lutar contra todos os céticos, de vez que Jesus, para falar-lhe ao coração, escolhera a hora mais clara e rutilante do dia. Olha que bonito isso. Jesus apareceu, né? Iluminado e iluminando, e na hora mais clara do dia. Isso tem muitos significados, né? Porque o dia e a noite têm significados, por exemplo, na nossa vida, né? Em momentos que nós estamos bem, representa a luz do dia. Em momentos que nós estamos mais para baixo, né? Representa a nossa noite, né? A nossa treva. Então, Jesus aparece ali para ele a luz do dia. Havia que lutar, escolher a hora mais clara e rutilante do dia, em local amplo e descampado, e na só companhia de 3 homens, muito menos cultos que ele, e por isso mesmo incapazes de algo compreenderem na sua pobreza mental. Fala, amiguinho. Não, mas a gente até comentou o contraste, né? Porque no dia exterior era dia, né? Porque não podia ter dúvidas com relação à aparição. Porque se fosse à noite, podia ser alguém disfarçado, né? Não ia ter aquela intensidade do brilho mesmo diante do sol, né? Mas dentro dele era um momento de noite, né? Um momento de trevas, infelizmente. E Trevas. por mais que ele não reconhecesse isso, ele vai depois reconhecer, né? Essa cegueira tem tudo a ver com essa cegueira que ele via tendo muito tempo antes, né? Já era cego, né? Agora só se materializou a cegueira. Uhum. Tem uma mensagem do Emmanuel que ele comenta aquela cura do cego Bartimeu, né? Que o cego Bartimeu, Jesus pergunta, o que você quer que eu faça? Que eu veja. E Emmanuel comenta esse versículo que eu veja, né? Que ele fala que é um pedido que todos nós deveríamos fazer, porque a gente passa a vida inteira, às vezes, enxergando só um espectro reduzido da materialidade, enfim, mas a gente não enxerga o todo, né? O que realmente importa. Então, esses cegos somos todos nós, infelizmente, né? Então, que Jesus nos cure da nossa cegueira, que só enxerga aquilo que a gente quer ver, né? É verdade. E você sabe que estudando essa passagem, eu aprendi justamente a pedir nos momentos difíceis, né? Às vezes tem momentos que a gente precisa tomar decisões e a gente não fica naquela encruzilhada, não sabe para onde vai. E eu aprendi com esse estudo aí, né? Que você está falando para a gente, quando a gente estuda sobre isso, que a gente pode pedir para a espiritualidade, né? Me auxilia, se for possível, que eu possa compreender ou ser intuída, né? Do momento que eu preciso tomar minhas decisões difíceis. Porque, por vezes, você pode ser intuído, você pode ser auxiliado, por vezes não, né? Você tem que confiar. Mas, por vezes, você pode ser intuído e auxiliado, né? E aí, não vou falar hoje, mas depois eu vou trazer um relato de um momento da minha vida que eu senti muito essa presença, esse auxílio. Né? Depois eu conto. Fala, amiguinho. Não, mano. A gente tem que entender que tem preces que
não são escutadas porque não é aquele que precisa, mas tem preces que são sempre escutadas quando a gente pede sabedoria, discernimento, força, que temos olhos para ver o que que essa situação quer ensinar. Isso não é nunca negado, né? Porque o amparo sempre existe, né? Por mais que a gente às vezes não reconheça e a gente não veja, o amparo sempre existe, né? Sim, sempre, sempre existe. É, no apreciar os valores humanos, experimentava a insuportável angústia dos que se encontram em completo abandono. Mas no torvelinho das lembranças destacava os vultos de Abigail, de Estevão e Abigail. Por que será, hein? Por que será que na lembrança sempre vinha ele, os vultos de Estevão e Abigail, que lhe proporcionavam consoladoras emoções? Agora compreendia aquele Cristo que viera ao mundo principalmente para os desventurados e tristes de coração. Eu fico pensando, quando eu leio essa passagem, de tantas pessoas hoje, né, que criticam algumas pessoas. Vocês sabem que eu sou uma fã do padre Júlio Lancelotti, fã, muito fã, hein? Admiro demais a postura dele como cristão. Para mim, ele é o verdadeiro exemplo hoje vivo de um cristão verdadeiro que abdica da sua vida para cuidar daqueles mais desvalidos, dos esquecidos. E ele tem que travar uma luta diária para conseguir fazer isso, né? E ele tem uma frase muito legal que ele fala que eu não espero a vitória, porque se eu esperasse a vitória, eu ia fracassar nessa esperança, porque eu sei que eu não vou ter vitória, né? Enfim, admiro demais ele. E E quem eu são os opositores dele? São os próprios vejo. cristãos, né? Isso que é o mais triste. Pois é, então. E aí, quando eu leio essa passagem aqui de Saulo despertando para isso, agora compreendi aquele Cristo que viera ao mundo principalmente para os desventurados e tristes de coração. Paulo está tendo esse despertar porque agora ele próprio está passando por um momento de dor, né? Então eu fico pensando que é necessária a dor, né? Porque essas pessoas que hoje atacam quem só levanta as mãos para fazer o bem, infelizmente vai precisar passar pela dor, vai precisar sentir a dor para ter esse despertar, porque senão não desperta, né? Se não passar pelo sofrimento, não desperta, infelizmente. Então, vai precisar passar, como Saulo agora está passando, para poder compreender esse Cristo, que é um Cristo que vem não vem para os sãos, né? Que vem para os doentes, que vem para os tristes, para os humilhados, para aqueles que são necessitados. Antes, revoltava-se contra o Messias Nazareno, em cuja ação presumia tal ou qual incompreensível volúpia de sofrimento. Todavia, chegava a examinar-se melhor agora, aurindo na própria experiência as mais proveitosas ilações. Eu cito o padre, né? Mas tem outros tantos, viu? Que é que o padre está muito, muito na luta mesmo, né? E está muito por ser perseguido, né? Tá muito na. Eu acompanho muito o trabalho dele. Não obstante os títulos do Sinédrio, as responsabilidades públicas, o renome que o faziam admirado em toda parte, que era ele senão um necessitado da proteção divina? Essa ficha precisa cair para todo mundo. Gente, tem uma palestra do... Oh, meu Deus! Cortella. Tem uma palestra do Cortella, que inclusive essa foi a primeira vez que eu vi o Cortella, né? Não sei se vocês conhecem, mas é muito antiga. Que ele está dando uma palestra, se eu não me engano, para funcionários no Banco do Brasil, se eu não me engano, e ele apresenta a seguinte colocação, né? O nome da palestra, o nome dessa passagem é assim: sabe com quem você está falando? Vocês já viram essa palestra do Cortella? André, eu sei que conhece. Gente, quem não conhece tem que ver.
É muito antiga, mas é muito maravilhosa essa fala dele. Você sabe com quem está falando? E aí ele mostra o quão insignificante nós somos perante a grandiosidade que é o universo, né? E aí ele começa a falar de nós como indivíduos na sociedade, e aí depois ele vai para o planeta, do planeta ele vai para os sistemas solares, do sistema ele vai para as galáxias, e aí no final ele fala, né, que quem fala essa fala, você sabe quem está falando, na verdade não tem noção nenhuma do que na verdade é, um nada, né? E isso que Saulo está falando aqui, os títulos do Sinédrio, né, a sua posição pública, o seu renome, né, por ser admirado, nada disso deveria justificar, porque todos nós somos necessitados da proteção divina. Todos nós somos necessitados da misericórdia divina. Então, não há título, não há condição social, não há dinheiro que te tire dessa proteção, dessa necessidade da misericórdia divina, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, porque estamos aqui como precisando ainda passar para resgatar o mal que nós fizemos lá atrás, né? E daí a nossa necessidade da misericórdia divina e da proteção. As convenções mundanas e os preconceitos religiosos, parece que ele escreveu isso aqui semana passada, né? As convenções mundanas e os preconceitos religiosos proporcionavam-lhe uma tranquilidade aparente. Haverá também a oportunidade dessas pessoas que, usando do poder e da influência que possuem na sociedade, cometerem o mal, achando que a tranquilidade dos cargos e das posições é eterna, né? Vão precisar passar pela dor, pelo sofrimento, pela queda, para entender que essa tranquilidade é uma tranquilidade aparente, porque é firmada em coisas transitórias e efêmeras, né? Porque a tranquilidade verdadeira é quando nós firmamos a nossa convicção, o nosso pensamento e o nosso comportamento nas verdades divinas. Quando o nosso comportamento retrata os ensinamentos do Cristo. Enquanto a gente se afasta desse comportamento, essa tranquilidade que o mundo se apresenta para a gente é aparente. Saulo está despertando para isso. Mas bastou a intervenção da dor, olha a dor aqui novamente, imprevista para que ajuizasse de suas necessidades imensas. Abismalmente concentrado na cegueira que o envolvia, orou com fervor. A dor, além de ter esse efeito, né, de despertar, de primeiro te paralisar, depois te despertar, ela te aproxima de Deus, né? Porque quem que passa por um momento de dor, a gente passa dias e dias sem se lembrar de levantar uma prece para Deus, né? Quando a nossa vida tá okzinha, a gente vai seguindo, não faz prece na hora que levanta, não faz prece na hora que não, nem se lembra. Mas olha, é a dificuldade bater na porta, como diz a minha mãe, e eu me ajoelhei, minha filha, mas eu orei muito. É se ajoelhar e orar, né? Abismalmente concentrado na cegueira que o envolvia, e como o André falou, a cegueira dele tem muitos significados, né? Orou com fervor, recorreu a Deus para que o não deixasse sem socorro. Pediu a Jesus que lhe clareasse a mente atormentada pelas ideias de angústia e desamparo. No terceiro dia de preces fervorosas, eis que o hoteleiro anuncia alguém que o procura. E aí ele pensa, seria Sadoc? Saulo tem sede de uma voz carinhosa e amiga. E aí ele manda entrar. Um velhinho de semblante calmo e afetuoso ali está, sem que o convertido possa ver-lhe os cães respeitáveis e o sorriso generoso. Então entrou um senhorzinho ali, um ancião, entrou no quarto de Saulo e ele não conseguia ver quem era, né? Elaine, Oi!
Só uma reflexão aqui. Olha que momento lindo esse momento, né? Quando Saulo, né, pede a Deus para que não fique sem socorro e pede a Jesus. Ele pede a Jesus para que lhe clareasse a mente atormentada. Essa é a primeira vez na história do Saulo que ele ora a Jesus e pede a Jesus. É o primeiro contato de Saulo e Jesus. É Jesus lá no canto dele, Saulo aqui no canto dele. Olha, que momento lindo. Né? É a primeira vez que ele se dirige a Jesus dessa forma, né? Humilde e lindo, né? Auxílio, amparo. Maravilhoso mesmo, Ana. É muito lindo. Ótima observação. E após o terceiro dia, ele ressuscita. Saulo sai do túmulo. Isso aí. Verdade, ó, bem lembrado. No terceiro dia, ele ressuscitou. Legal. Uau, André fazendo a referência aí a Jesus, né? Que ressuscita no terceiro dia. é o Saulo morrendo, né, e ressuscitando agora para a verdadeira vida. A verdadeira vida é seguir, né? Seguir seu caminho, né, rumo à sua evolução, não é? Muito bonito. Lindo, emocionante. Muito bom a lembrança de vocês. O mutismo do visitante indiciava o desconhecido, né? O visitante estava mudo. Estava tremendo. E aí, falando em tremendo, eu vou trazer uma coisa aqui. Bom, vou adiantar que esse, tá lá no finalzinho, ó, Ananias. Vou adiantar que esse ancião que ali chegou é Ananias, né? Para quem não se lembra ou não acompanhou e não conhece o livro, Ananias foi aquele que trouxe para Abigail os ensinamentos do Cristo, né? De Jesus, que acolheu Abigail nos seus últimos dias de vida. E é aquele que, por isso, Saulo levantou uma grande raiva, né? E Saulo foi justamente a Damasco em busca de Ananias, desse que agora foi ao encontro de Saulo. Por quê? Porque Saulo queria prender, no mínimo, prender Ananias para descontar nele toda a sua raiva pela morte de Abigail. Porque, segundo ele, ele teria dementado, né? Teria colocado Abigail numa condição de demente, né? Mental, tirou ela das suas condições normais e trouxe essas ideias que ele abominava sobre o Cristo. Tem alguém com, acho que, Luiz? Seu som está É a aberto. luz, a luz. Deixa o microfone da luz. Vê se você consegue fechar, Luiz. Eu não consigo. Tá conseguindo, não? Desde quando a luz faz barulho? Ó, Na Lu, televisão dela eu tá alta pra fechei o teu caramba. som, mas se você quiser abrir, você pode abrir de novo para falar qualquer coisa, você pode abrir, tá? Ela não estava conseguindo fechar e eu fechei para ela. Bom, esse é Ananias, tá? Que chegou ali. Porém, antes de entrar aqui aproveitando que a Ana falou que ele chegou lá tremendo, o que acontece? A gente sabe que Paulo e Estevão Atos dos Apóstolos, mas muito esmiuçado, né? Tudo que está em Atos dos Apóstolos, mas trazendo ali informações que a gente não tem, porque não teria como, né? Tá tudo lá. Só que tem uma curiosidade nessa passagem, eu até comentei com o André, essa passagem lá em Atos dos Apóstolos, ela tá no capítulo 9, que na tradução do Haroldo, ela tem como título A Conversão de Saulo, que é justamente esse momento da entrada do caminho de Damasco, do encontro de Saulo com Jesus no caminho de Damasco, né? Até já li um trechinho aqui quando a gente viu a passagem. Porém, tem uma coisa muito interessante, que é a seguinte, lá no capítulo 9,
no versículo 11, está a descrição, né, de Lucas, né, que escreveu a Atos dos Apóstolos, a descrição de Lucas desse encontro de Ananias com Saulo. Só que lá em Atos tem um relato que não tem em Paulo e Estevão, mas que eu acho maravilhoso e que fala muito sobre Ananias, que é o seguinte: lá, eu tô lendo agora Atos dos Apóstolos, tá? Na tradução do Haroldo. Eu vou ler agora o versículo 11, tá? Do capítulo 9. Diz assim, vou ler a partir do 10. Diz assim, ó: havia em Damasco um discípulo de nome Ananias, e o Senhor lhe disse em visão. O Senhor, né, Deus, disse para Ananias em visão: vede-me aqui, Senhor. O Senhor falou para ele: levanta-te, vai pela viela chamada direita. Isso aqui é Deus falando para Ananias, tá? Aí a gente não vai entrar na questão se é Deus, se não é. É Deus, tá? Aqui, para efeito do que a gente precisa aqui, é Deus. Deus falou para Ananias: levanta-te e entra pela via chamada direita e procura na casa de Judas pelo nome Saulo de Tarso, pois eis que ele está orando. E viu um varão de nome Ananias entrando e impondo-lhe as mãos, a fim de que recobre a visão. Ananias viu isso, né? Ananias questiona Deus, né? E olha o questionamento que Ananias faz para Deus. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste varão. Quantos males fez aos teus santos em Jerusalém? Aqui ele tem a autoridade dos sumos sacerdotes para prender a todos que evocam o teu nome. Ananias, quando Deus falou para ele, vai, isso aqui não está lá no nosso texto do Paulo e Estevão, né? Não tem isso lá, mas isso é maravilhoso, porque isso fala muito de Ananias, né? E aí Deus falou para ele, né? E aí então ele falou: ô Deus, você tá sabendo quem é esse aí, né? Que ele tá matando, tá torturando, você tá sabendo quem é ele, né? E você tá sabendo que ele veio aqui atrás de mim. Você está me mandando para a morte, ó Deus. Você tá sabendo, né? Que ele veio aqui atrás de mim, né? E aí Deus fala assim para ele, ó. O Senhor disse para ele: vai, porque este é para mim o vaso escolhido para carregar o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto é necessário ele padecer pelo meu nome. Ananias partiu. E aí aqui já pula, né? No texto de Atos dos Apóstolos, já pula para a parte que Ananias já está curando Saulo. E aí a gente volta aqui para o nosso texto de Paulo e Estevão, né? Então, Ananias questionou Deus, mas Deus falou para ele: vai, porque esse é o meu vaso escolhido. E aí ele entra no quarto de Saulo. E aí Saulo pergunta: quem sois? Pergunta o cego admirado. Irmão Saulo, replica o interpelado com doçura: o Senhor que te apareceu no caminho enviou-me a esta casa para que tornes a ver e recebas a iluminação do Espírito Santo. Ouvindo, o moço de Tarso tateou ansiosamente nas sombras. Quem seria aquele homem que sabia os feitos lá da estrada? Ele ficou surpreendido.
porque só ele tinha visto, né? E ele percebeu naquele momento que os companheiros que estavam com ele não tinham visto nada. Então, quem é esse homem que sabe o que aconteceu comigo na estrada? Algum conhecido de Jacó? Será que já deu tempo de Jacó contar para alguém e esse alguém veio aqui? Mas aquela inflexão de voz enternecida e carinhosa. Vosso nome? Perguntou quase aterrado. Ele estava ansioso para querer saber, né? Estava ali angustiado já há 3 dias, se sentindo abandonado. Necessidade de sentir a voz de um amigo, né? Para acolher toda essa angústia que ele estava sentindo. E aí, o velhinho fala: Ananias, a resposta. Aí tem um efeito sonoro. Tan, tan. Cenas do próximo episódio. Aí eu passo Deixa eu ver que horas são para ver se eu tenho que falar cenas do próximo. Não, não tenho que falar, dá para seguir. 19. A resposta era a própria revelação. A ovelha perseguida vinha buscar o lobo voraz. Uau! Saulo compreendeu um espírito inteligente, capaz demais. Saulo compreendeu a lição que o Cristo lhe ministrava. Nesse momento, ele compreendeu quando Cristo falou: levanta e entra na cidade, porque você vai entender o que eu ainda tenho para lhe trazer. Gente, isso é lindo demais, né? E aí, eu quero ainda falar sobre Ananias, sobre esse comportamento de Ananias. Fala, amigo. Quando for assim, pode acabar, não tem problema. Não, eu queria comentar que Jesus é especialista nessa parte de unir antigos algozes, né? É muito comum esses relatos de acontecer Jesus manda, vai lá, cure a pessoa, era o algoz do passado, é muito comum isso, né? E tava Muito. travando minha internet. Faz parte da pedagogia de amor do Cristo, né? A pedagogia de colocar o lobo, né, ali junto com a sua ovelha, sendo que a ovelha é a própria cura do lobo, né? É aquele O próprio Estevão com o Saulo, né? Estevão com Saulo. É a pedagogia e a inteligência amorosa do Cristo, né? Maravilhoso. Bom, eu quero falar um pouco, eu quero trazer um pouco esse comportamento de Ananias, juntando o que a gente leu em Atos dos Apóstolos com o que a gente está vendo e vai ver mais um pouquinho aqui, né, em Paulo Estevão, no livro. Esse comportamento de Ananias, porque é um comportamento, eu fiz um estudo de um texto de Emmanuel. Vou te compartilhar aqui, porque eu vou compartilhar outro slide agora. De um texto que é justamente o slide desse estudo que eu fiz. Um texto de Emmanuel, onde Emmanuel comenta o versículo 35 do capítulo 6 do Evangelho de Lucas, né, que é uma parte das bem-aventuranças, que é o versículo que Jesus fala assim, ó. O texto de Emmanuel, que eu vou colocar um pedacinho pequeno aqui para gente, não fala nada de Ananias, tá? O texto de Emmanuel não fala nada de Ananias. Mas quando eu li o texto de Emmanuel para fazer esse estudo, na hora me veio esse comportamento de Ananias, tá? E vocês vão entender por quê. Bom, o versículo que Emmanuel comenta nesse texto é o versículo 35. Todavia, estou lendo agora o versículo. Todavia, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, nada esperando de volta. Grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso com os ingratos e maus. Emmanuel, comentando sobre esse trecho do amai os vossos inimigos, ele fala do socorro e da compaixão. Só um minutinho, peraí, eu acho. Será que eu fechei? Não é possível. Ah, não, pelo amor de Deus. Peraí, só um minutinho.
Será que eu fechei? Ah, não, tá aqui. Vamos lá. Eu enroladinho como sempre, né? Mas vai dar certo. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui o slide, né? Que eu preparei para esse estudo. Bom, compaixão e socorro. Vou pular aqui, direto. O texto, não vou colocar o texto todo, né? Lógico. Mas o texto de Emmanuel, Compaixão e Socorro, vou falar depois aonde que ele está. Ele fala o seguinte, ele fala assim, ó, comentando esse versículo, Emmanuel comentando esse versículo que eu li, tá? Não apenas os nossos adversários costumam cair. É preciso entender que as situações constrangedoras não aparecem unicamente diante daqueles que não nos comungam os ideais, cujas deficiências, por isso mesmo, estamos naturalmente inclinados a procurar reconhecer. O Marcos fala muito para mim, né? Meu amorzinho que está aqui, ele fala muito para mim sobre isso. E hoje a gente estava conversando sobre uma situação que ele falou isso de novo. A gente costuma ser muito pacífico com o erro daqueles que a gente gosta, daqueles que a gente ama, né? A gente é muito pacífico com os erros de quem a gente ama. E os erros de quem a gente não gosta, a gente é mais cruel, né? A gente é mais crítico, a gente é mais crítico mesmo, né? A gente tende a não aceitar mais. Porém, Emmanuel está falando isso para a gente, mas não são só eles que erram, a gente também erra. As criaturas que mais amamos também erram. Como temos errado e adquirem compromissos indesejáveis, como tantas vezes temos nós abraçado problemas difíceis de resolver. E todos eles, os irmãos que resvalam na estrada, de certo pedem palavras que os esclareçam e braços que os levantem. Tanto quanto nós, na travessia das trevas interiores, é ou não é o que Saulo está passando, né? Tanto quanto nós, na travessia das trevas interiores, quando as trevas interiores nos tomam de assalto, quando as trevas nos chegam no momento em que a gente menos espera, esse é o sentido de nos tomar por assalto, reclamam compaixão e socorro. Quando nós é que passamos pela situação, a gente quer compaixão e socorro, mas a gente não tem compaixão e socorro para com o outro. Ao invés de espancamento e censura, que é o que a gente faz, né? O título do texto é Compaixão e Socorro. E Emmanuel fala para a gente que compaixão e socorro é o seguinte: o papel da compaixão é compreender, e a função do socorro é restaurar. Gente, Ananias sabia que aquele homem era o seu algoz. Ele era, naquele momento, o seu inimigo. Mas ele foi lá, né? Ele ouviu Deus falar com ele, que aquele homem precisava de socorro. Ele colocou o medo dele de lado, né? Por confiança, fidelidade e fé em Deus. E ele teve compaixão. E não só teve compaixão, como ele foi em socorro. Essa foi a atitude de Ananias. Então, Ananias é um exemplo de que é possível e necessário amar os seus inimigos. Você já assistiu o filme O Paulo Estevam? Qual? Eu não sei, tem vários deles, né? Eu não lembro qual agora, mas tem um dos filmes Paulo Estevam, tá? Que quando o Ananias vai lá para ajudar ele, ele vai com um amigo, aí ele deixa um amigo do lado de fora, deixa um amigo na esquina. Que filme, qual é esse, André? O André tem quase todos eles. Que aí ele fala, no caso Não de tem qualquer nenhum filme chamado coisa, Paulo Estevão, tem um chamado Pedro e Paulo, tem Paulo Tarso. A é gente pode Paulo pesquisar para semana que vem. É Paulo Estevam, porque começa, é só a história do Saulo. É só a história do Não, Saulo, Paulo e aí Estevão é um depois livro. vai. E aí depois, mas aí depois, quando ele fica cego, aí o Ananias vai com alguém e deixa alguém na esquina, no caso de para Ô, ajudar. Ana,
É, eu não vi, né? Porque de Paulo, eu só assisti esse que eu botei para vocês, aquela cena, né? Que é Paulo, apóstolo de Cristo, se eu não me engano o nome. Eu não assisti Ah, outros, infelizmente, até quero assistir. não, Mas olha só, quem do colocou Saulo, isso? quando começar o Saulo. Quando eu achar, eu mando no. Manda, Menina, é muito manda. engraçado. Eu acho que aquilo dali foi algo, né, que eles É a colocaram. leitura, é a leitura do texto de Atos dos Apóstolos, né? Quem construiu o filme viu, né, ali e construiu essa cena que é perfeita, né? E poderia Perfeita, muito bem porque ter acontecido isso. Vem ele comigo sabe que eu não vou sozinho, não. ele Deus visitou mandou, o mas eu não vou algoz. sozinho, não. Vem comigo. Ele Fala, questionou André. Jesus, questionou Deus, certo? Sabia que ia ver o algoz que ia lá para matar ele. Ele ia lá só? Eu também não ia, não. Eu ia ali do lado. Justamente. Agora, eu quero muito também esse ato dos apóstolos, Elaine, que você tem. Será que eu consigo, André, no Kindle? Eu consigo comprar no Kindle, não consigo? Não precisa nem comprar. Na loja tem de graça a Bíblia. O Atos dos Apóstolos é um livro da Bíblia. É o Não, quinto livro mas da ele Bíblia. está lendo, Elaine, você não está lendo um do Haroldo Dutra? Mas não precisa Então, ser esse daí especificamente, pode ser qualquer Ah, Bíblia. qualquer um tem, Ana. Eu estou lendo o livro de Atos, que é um dos livros do Novo Testamento da Bíblia, né? hum. Eu li essa passagem de Ananias, ela está no capítulo 9, tá? Esse é mais didático, não é, Elaine? Que você está Então, com eu ele. estou com a tradução do Haroldo, mas assim, tem muitas traduções, Bíblia de Jerusalém, né? Tem Tem várias. traduções mais fáceis, mais difíceis, É, depende. o Haroldo, assim, ele é uma Bíblia de estudo, né? Ele tem muita nota de rodapé, não tanto quanto a Bíblia de Jerusalém ou a Bíblia do Peregrino, né? Que tem muita nota. O Haroldo tem bastante, né? Mas eu gosto, sabe por que eu gosto de ficar aqui com a do Haroldo? Porque a letra é grande e ela é mais fina, porque como ela não tem todos os livros do Novo Testamento, ela é mais fina, então é mais fácil de manusear aqui na hora. Então, por isso que eu fico com ela aqui, mas tem vezes que eu tô com a de Jerusalém, enfim. Então, qualquer Eu, ta- ato dos apóstolos que você pegar no capítulo 9, você vai ter essa passagem que eu li. eu também prefiro a letra grande, mas como assim de graça, André? Existe na loja da Amazon, não a do Haroldo especificamente, mas Bíblias em geral, seja em inglês, seja português, Hum. que é de graça, não precisa ser. A E menos que você tem o faça site da questão Bíblia do Haroldo. Online. Tem o site da Bíblia Online também, que você tem acesso a várias versões. Tem aplicativos, tem, que tem É, mais é Bíblia. eu vou mostrar, Ana. Audiolivro. Eu vou Vamos lá. mostrar, tá? Como que você acessa qualquer não, né? Porque estão sem muitas, mas a maioria das versões das traduções que tem. Vou te Obrigada. mostrar. Vamos lá. Deixa eu ver que horas são. 6 minutos. Bom, eu queria trazer essa reflexão sobre Ananias, né? Porque eu gosto muito disso, porque nós temos muita dificuldade com os nossos inimigos às vezes, né? A gente tem tantos exemplos, né, que mostram para gente que quando Jesus falou para a gente que a gente precisa aprender a amar, lógico, a gente não está ainda nessa capacidade de amar um inimigo, mas a gente pelo menos não afasta que isso seja uma verdade e que em algum momento a gente vai sim compreender e aprender a amar os nossos inimigos. Olha esses exemplos, né? São grandiosos exemplos. Estevão, agora Ananias. Vamos lá. André, vai, André, fala, amiguinho. Que hoje eu tô falante. É que minha mão abaixou, né? Não, que Adoro eu quando ia você tá comentar falando. que é que minha interpretação é um pouco diferente, mas eu trago não para contestar a sua, mas para jogar mais uma carta na mesa para o pessoal pensar. Mas eu acho que, na minha opinião, eu não acredito que Ananias tinha Saulo como inimigo. Ele tinha medo, né? Ele meio que Tinha tem medo. certeza, mas não no sentido de que ele tinha como. Saulo sim, tinha Ananias como inimigo, mas ao contrário, não existia, na minha opinião, né? Na minha opinião. Então, para ele não foi nada de. Ele só temeu um pouco. Assim, como assim, ó, Jesus, tem certeza disso? Ó, é o mesmo Saulo que eu tô pensando? Pode ser que, porque Saulo é nome comum. Podia ser outro Saulo, vai? Não, Sabe será, quem é esse Saulo aí que eu tô falando? será que é o mesmo? Vai que você errou, né? Mas assim, eu não acho que.
Eu não consigo ver nessa questão Tinha de muito inimigo. medo também, Elaine. Eu acho que ele tinha muito medo. Não o inimigo, mas medo, né? Porque o Saulo Hum, representava o lobo, né? Que pegava todos eles. Mas vocês iriam Eu não. nessa Uh-uh. condição? Porque assim, Não. a gente aqui sentadinha em casa falando é fácil, né? Mas ele estava convivendo com a perseguição aos cristãos. Nessa época ainda não tinha nome de cristão, tá? Vai ter ainda. Ele estava convivendo com isso, com a tortura, com a prisão, né? Com esses cristãos sendo afastados de suas famílias, né? Muitos sendo aprisionados. Ele por isso que poderia ele confirmou, para tirar o medo, né? Não, mas eles não falar, entendiam a mensagem do Cristo. Eles não tinham raiva, porque eles entendiam a mensagem do Cristo. Então, por isso que eu concordo com o André. Medo, sim, mas eles não tinham ele como inimigo, eles tinham ele como uma pessoa que Exatamente. ainda não entendia, não conhecia a mensagem do Cristo e que agia do modo contrário. Assim como Abigail, assim como o Estevão, nunca teve raiva dele. Concordo. Claro. Ô, Elaine, o pessoal tava colocando no chat, viu? É que você esqueceu do ah, chat. deixa eu ver, vamos lá, Paola. Ah, eu amo muito essa passagem do Cortella. Foi como essa apresentação que eu conheci. Eu também, Paola. Foi com essa apresentação que eu conheci o Cortella. É maravilhosa, gente. Depois eu vou ver se eu acho para colocar para vocês, para quem não conhece. Ó, o Ricardo colocou Eu aqui. coloquei no grupo. Hã? Eu coloquei no grupo. Ah, colocou? Ah, legal. Bom que eu vou rever. Obrigada, amiguinho. Ó, Ricardo colocou assim: somente chega a entender a vida quem compreende a dor. Do livro Estude e Viva, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Muito bom, Ricardo, muito bom. Somente chega a entender a vida quem compreende a dor. Muito bom. Aí o André colocou: a dor é um constante convite da vida, a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus. Emmanuel. A Eliane colocou: é verdade, Eliane, somos cruéis com os erros de nossos irmãos que não conhecemos. Não temos condições ainda de amar um inimigo, mas temos condições de orar por eles, não desejar mal, nem desejo de vingança. Que é justamente o que Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando ele destaca esse versículo para estudar. Só que assim, eu sempre, sempre que eu falo isso, eu tenho que falar com muita cautela, né? Não é que eu esteja criticando ou falando que Kardec está errado. Quem sou eu, né, para fazer isso? Quem sou eu? E de fato não acho que ele esteja errado ou equivocado, nada disso. Não acho. Eu acho que o que ele abordou ali no Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo isso aqui, que a gente não consegue amar os nossos inimigos, a gente ama um querido ao nosso coração, mas a gente pode orar por eles, não desejar mal, não ter sentimento de vingança. Isso é a realidade da nossa condição atual de evolução, né? Mas não é verdade para mim que a gente não vai aprender a amar os nossos inimigos. Por quê? Eu tenho vários argumentos para isso, né? Mas o principal deles é: vocês acham que Jesus tinha capacidade de amar os seus inimigos? Acham? Pois é. Jesus não é nosso modelo e guia. A gente não vai chegar ao comportamento do Cristo, à vivência do Cristo, então a gente vai chegar lá sim, a amar os nossos inimigos. É que agora isso é demais para gente. Na nossa condição atual, isso é demais para gente. Então, o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu já vi muitas pessoas dizendo que a gente não vai amar os nossos inimigos como a gente ama os nossos amores. Não, a gente não vai, não é bem isso que Jesus quis dizer. Kardec falou lá no Evangelho segundo o Espiritismo que não é isso. Então, assim, eu fico um pouco ansiosa com isso, né? Porque a gente vai amar sim. Jesus amou e se a gente vai chegar lá, a gente vai amar. Fala, Andrezinho. Mesmo porque essa condição de inimigos é uma condição inerente a nós que somos espíritos atrasados. A partir de um certo nível, não tem mais essa questão de Exatamente. inimigo, né? Então Exatamente. claro,
pro nosso nível evolutivo, Kardec falou, tá certo. Então, assim, então, para a pessoa, não, claro, no nosso nível evolutivo é difícil animar os inimigos. Então, não fazer o mal já é um bom sinal. Kardec parte desse princípio. Mas parte do princípio que Cristo até hoje tem inimigos, que não consegue amar até hoje, nossa, é absurdo, né? Ou não precisa ser um Cristo, pode ser um espírito superior. Não precisa ser um Cristo, né? Então, quer dizer, é uma condição meramente temporária. Hoje, essa relação está adoecida, mas vai chegar um dia que vai ser sublimada pelo amor. Não tem jeito, é inerente, né? Todos nós somos irmãos. Então, Nós, Exatamente. nós podemos ver uma pessoa como inimigo, mas Jesus, ele nem pode imaginar inimigo porque ele não vê ninguém como inimigo. Ele não vê. Como Exatamente. a Elaine bem explicou, isso é para nós. Mas, gente, não precisa ser um espírito crístico. Acabamos de falar lá do céu e inferno. E tem um espírito lá chamado Bernardino. A vida dele toda foi de prova de pessoas que dificultaram, infernizaram a vida dele, fizeram tudo de mal para esse homem. Sabe o que ele fazia? Ele sempre o ajudava eles com o maior amor e perdoou todos eles, e ainda agradeceu a Deus por essas pessoas, por Deus ter colocado eles na vida dele. Ele nunca viu aquelas pessoas que tanto lhe fizeram mal como inimigo. Ó, só um espírito feliz. Porque esse sentimento não existe entre eles, existe entre nós, mas não entre eles, não é, Kátia? Estudamos tanto isso, né, Kátia? Ô, Elaine, eu Perfeito. penso assim, Elaine, assim, Ah, ainda não temos condições de amar o inimigo, sim, ainda. sim, As ainda. condições a gente vai ter. Ainda, perfeito, Eliane. O que eu digo é que a gente não pode, como eu já ouvi tristemente de é, muitos espíritas, usando essa passagem de Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo, para colocar um ponto final. Não, a gente nunca vai amar os nossos inimigos como a gente ama, por exemplo, um filho, um irmão, né? E aí eu batia sempre nessa tecla, falava assim, a gente vai, é que a gente não aprendeu ainda sobre o amor, a gente tá engatinhando para aprender sobre o amor, mas a gente vai aprender. Então eu acho assim, e esse é um pensamento lúcido, né? A gente não tem condições hoje de amar, mas a gente vai precisar aprender. A gente vai aprender a amar, né? A gente vai conseguir transformar, assim como o André falou, a gente vai deixar até de enxergar as pessoas como os nossos inimigos, porque isso é uma condição interna nossa, né? Então, quando a gente fala eu não consigo, eu não vou fazer, porque eu não consigo, a gente constrói um bloqueio mental e comportamental gigantesco. Isso é para tudo em nossa vida, né? E a gente consegue sim, nós somos espíritos maleáveis, em Uhum. transformação constante, né? E é aquele ditado, a gente se vira porque a gente está quadrado. Para a gente conseguir amar os inimigos, a gente tem que primeiro aprender a perdoá-los. Não se pode amar sem perdoar. É. eu Ó, posso falar o aquela Ricardo aplicação do cálice branco, eu gosto? pode. Deixa eu só falar rapidinho aqui uma coisa. Tá. O Ricardo, ele precisou sair, mas ele colocou aqui, ó, ele e a gente já precisa encerrar. Colocou ele e a Dani colocaram que a questão da fé de Ananias, né? Que Ananias teve fé em Deus, né? E aí ele foi. E é verdade. É um grande exemplo também de fé, né? Fala, amiguinho André, para a gente encerrar. Já vou até descompartilhar aqui. É porque o Khalil Gibran escreveu uma coisa que eu acho muito legal, que ele fala assim que o divino mandou que amássemos os nossos inimigos, então eu fui e amei a mim mesmo. Porque vai chegar um momento que a gente vai ver que o inimigo não tá fora. Tá O dentro. inimigo que a gente tira fora, na verdade, é a nossa sombra que a gente tá negando no outro, é a projeção. Então, a gente vai chegar num nível nesse que a gente vai entender que o grande inimigo não é o outro, é nós, né? Enfim. E, Somos claro, nós. quando o espírita diz isso, é muito triste, por causa que o espírita tem que entender que vai evoluir, tem múltiplas encarnações, vai aprender a amar, né? Enfim. Muito. Isso aí. Bom, Vamos lá, bom. Dani, quer falar alguma coisa? Quer colocar alguma coisa para a gente encerrar? Obrigada, porque eu já ia pedir para ela falar, não ia deixar ela passar sem ouvir a vozinha dela, mas nunca. Não, mas está tudo muito bem comentado. Como está muito adiantada a hora, eu só ia dizer a vocês que eu vou passar um tempinho sem vê-los, já que ela me deu essa oportunidade, porque minhas aulas retomam amanhã à noite. Aí Oh. eu chego em casa às 10, 10:30, todos os dias. Sendo que na terça e na sexta eu vou ter só a primeira aula, então eu vou conseguir escutar um pouco ainda do estudo do Brito,
porque a primeira aula encerra às 8, mas essa daqui não vai conseguir. Ah, puxa, mas quando você puder, revisita a gente aqui, viu? Eu não vou Elaine, sair muito, quero perdoa ficar. ela. Perdoa. Ah, obrigada, André. Olha, e quando eu vou ficar no grupo, porque aí sempre que eu tiver uma oportunidade, não teve aula, eu entro. Quando terminar as aulas de novo, eu volto. Ótimo, Outra... Assiste maravilhoso. lá no YouTube o Paulo E tem Estevam. gravação É. do. Sim, pois é, então. E obrigada, viu, por todo o acolhimento de vocês. Eu estou adorando o estudo. Nós que agradecemos. Obrigada, viu, querida? Obrigada, queridos, todos que estão aqui. Bom, vou fazer a nossa prece, né? Porque eu não fiz no início, então vou fazer agora. A Luz está cantando lá, olha. Ah, parece que está cantando. Vamos lá, vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar. Jesus, nosso mestre querido, queremos agradecer imensamente essa oportunidade de estarmos aqui penetrando nesse ambiente de Saulo, de Ananias, percebendo em nossos corações esses exemplos que antecederam a nossa caminhada, que tanto estão nos mostrando em razão de comunhão, de elevação, de fé, de resignação, de transformação íntima. Quantos exemplos, mestre? Agradecer demais a Emmanuel, nosso querido, a Chico, que nos presentearam com essa obra maravilhosa, belíssima. Agradecer a espiritualidade amiga que nos acompanha ao nosso estudo e acompanha cada um de nós e pedir, elevando as nossas melhores vibrações a Deus, nosso Paizinho querido, pedindo a Ele, Pai, abençoa, Pai, os nossos propósitos, abençoa os nossos corações, fortalece-nos para as provas diárias, para as nossas dores, para as nossas dificuldades, para os nossos medos. Fala, Pai, aos nossos corações, assim como falou o coração de Ananias, fala ao nosso coração para que a gente se sinta acolhido, seja presente e que nós possamos entender a sua presença dentro de nós, sobretudo. Obrigada, Pai, por tanto. Pedimos agora permissão para encerrar os nossos estudos. Ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim Dani, seja. Obrigada. Beijo. Beijo, amores. Fiquem com Deus. tchau, tchau. Com Tchau. Deus. Até daqui.